A acolhida de Marta e de Maria, a hospitalidade das duas se manifesta de duas formas diferentes. Uma, Marta, acolhe Jesus com o serviço e Maria está ali sentada aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. Essa é uma visão geral, digamos assim, inicial deste evangelho. De uma forma geral, quando nós comentamos esse evangelho, as pessoas fazem aqui a contraposição entre os dois estilos de vida, o estilo de vida contemplativo e o estilo de vida ativo. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ela diz que nos grandes místicos, aqueles que chegaram, nas moradas superiores do castelo, na contemplação, ela diz que nestas almas, Marta e Maria estão unidas, Marta e Maria estão reconciliadas, porque os grandes místicos são também grandes homens e mulheres de atividade, de ação e de apostolado. Mas eu não gostaria de comentar este evangelho nesta direção. Eu gostaria de comentar este evangelho exatamente naquilo que é o seu centro. O centro do evangelho está na palavra de Jesus. Ele diz assim: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. O que Jesus está fazendo aqui é condenando o ativismo. Ou seja, Jesus está condenando aquilo que o Papa Pio XII chamou na sua exortação apostólica Menti Nostre de heresia da ação. O ativismo, ou essa heresia da ação, ela é uma crença de supervalorizar de forma indevida a atividade exterior, deixando de lado a vida interior. Ou seja, pessoas que dizem: eu não preciso rezar, eu não preciso ser místico, a minha espiritualidade é encarnada, então eu vivo no ativismo. Então, nós vemos aqui essa realidade de Maria e de Marta. Marta está num certo ativismo. Não que Jesus não está censurando o serviço de Marta, mas está censurando o seu ativismo. Jesus diz a respeito de Marta que ela está agitada. Ele diz assim: Marta, Marta, merimnás. Merimnás é um verbo, estás agitada, que vem da palavra merimna. Merimna quer dizer agitação, mas vem de uma raiz grega que significa divisão, merizo. Daqui nós podemos tirar uma grande lição espiritual. Agitação, preocupação, como Jesus coloca aqui, é estar dividido, é ter a alma dispersa, merizo. Merimna, então, preocupação é ter a alma dividida. Pois bem, nós, quando não temos o foco da vida espiritual, a nossa vida pastoral, a nossa vida ativa, se torna então necessariamente dispersa, agitada. Nós precisamos contar com a graça. É aquilo que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós queremos ter uma vida ativa, nós que somos leigos, padres, religiosos de vida ativa, nós precisamos estar em Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. A nossa atividade, a santificação que a gente quer fazer na nossa própria vida, a educação dos nossos filhos, a santificação de nossas famílias, as nossas atividades pastorais nos vários movimentos, a atividade da nossa paróquia e Companhia Limitada, tudo isso nós só podemos realizá-la com Jesus. No mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. Então, este muito fruto. O Papa Francisco tem chamado a atenção daquilo que nós podemos chamar de naturalismo pelagiano. Ou seja, essa tendência de achar que nós é que vamos salvar o mundo com nossa atividade, que nós é que vamos transformar a realidade com nossas próprias forças e não precisamos de Deus. Não precisamos de vida espiritual, não precisamos rezar, não precisamos do auxílio da graça, nada disso. É um humanismo pagão que ignora, despreza, as virtudes infusas, aquilo que Deus pode realizar na alma, que Deus pode realizar em nós mesmos. Então, isso
nos dispersa num secularismo, num laicismo profano, onde nós, de alguma forma, desprezamos aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus. Então, nós temos aí uma definição, digamos assim, uma noção daquilo que é a situação horrível que nós temos de ativismo, não somente na igreja em geral, mas em nós. Vamos aplicar esse evangelho a nós. Nós vivemos dispersos, agitados, ao invés de nos unificarmos. Se preocupação é estar dividido, merimna, então a solução está em nós nos unificarmos. Jesus diz, Maria escolheu a parte que não será tirada, por quê? Uma só coisa é necessária. Mais do que uma só coisa. Uma só pessoa é necessária. Pois bem, e agora? Está diagnosticado o problema. O que é que nós devemos fazer? Bom, um versículo extraordinário que sempre me tocou muito é o versículo da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Foi nesse versículo que pela primeira vez eu, digamos assim, me dei conta de como eu preciso desta cura que Jesus propõe a Marta aqui. O versículo diz assim, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Confiar a Deus as nossas preocupações. A palavra merimna aparece aqui outra vez. As preocupações, essas divisões, essa agitação. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalha. Nosso coração está dividido, disperso. Nós temos tantas coisas para fazer e não estamos unificando nossa vida aos pés de Cristo no sacrário. E então, o que é que São Pedro diz assim? Confiai-lhe todas as vossas preocupações. A palavra que é usada aqui, epiripto, essa palavra ela significa lançar, jogar as nossas preocupações a Deus, entregar. O verbo epiripto, que é o que é usado aqui, é um jogar rapidamente. É um lançar com rapidez sobre, epi, né? Ripto é lançar com rapidez, epi é lançar sobre alguém. Então você joga e joga com rapidez, se livrar imediatamente das suas preocupações. Então essa realidade de entregar a Deus as nossas preocupações, sabendo que Ele cuida de mim, eu não estou sozinho. O que Jesus está fazendo aqui é condenando o ativismo, daquilo que nós podemos chamar de naturalismo pelagiano, ou seja, essa tendência de achar que nós é que vamos transformar a realidade com nossas próprias forças. Então nós vemos que existe no coração da Marta agitada que está dentro de nós uma solidão. Na raiz deste pelagianismo, deste ativismo, desta heresia da ação, existe uma solidão. Esta é a tragédia de nossas vidas espirituais, a nossa solidão. Nós achamos que estamos sozinhos. Nós achamos que tudo depende de nós. Achamos que nossa atividade é algo que irá salvar o mundo, mas através dessa soberba e desta pretensão existe uma verdade triste, a solidão. Deus não está comigo para me salvar. Eu sou o salvador de mim mesmo. Eu sou o salvador do mundo. Pois bem, meus queridos irmãos, nós precisamos sair desta febre, né? Devorado pela febre da ação. Nós nos entregamos cada vez mais a atividades frenéticas, né? Nós queremos fazer reuniões, organizações, vamos fazendo movimentos, etc., mas não paramos para rezar. Sobretudo nós padres, e vocês leigos aí, ao ver o meu exame de consciência, vão fazendo o exame de consciência de vocês. O que é que a igreja pede do padre? A igreja pede que nós tenhamos uma piedade profunda e contínua. Quando a igreja, por exemplo, pede ao sacerdote que reze a liturgia das horas, de forma digna, de forma atenta e de forma devota. Mas nós, às vezes, só rezamos a liturgia das horas com aquela atenção virtual, ou seja, uma atenção, sim, mas não diante da presença. É como se o próprio ato de rezar fosse um ato de eu me salvar com o meu esforço de estar rezando, em que eu acho que porque rezei o ofício estou me salvando, mas não existe aquela presença
do Salvador, onde o ofício, na verdade, é o momento onde mais intensamente eu permito que Deus haja em mim e me salve. Meus queridos, a vida mística consiste nisso. Ou seja, a vida mística consiste em sofrer as coisas divinas, ou seja, deixar que Deus seja ativo em mim, que Deus faça as coisas em mim. E você, leigo, como é que nós fazemos tudo isso? Será que nós reagimos dizendo, não tenho tempo para isso, nós estamos num tempo muito diferente, o mundo é muito mal, nós estamos diante de um mundo perverso, então eu tenho que fazer alguma coisa, as forças do mal se organizam cada vez melhor, então nós temos que nos organizar também, então vamos lá, vamos fazer uma organização, atividade. Mas, meus irmãos, não podemos agir sozinhos, porque seremos dispersos, divididos, merimna, agitados. Essa agitação, essa angústia, essa ansiedade. Meu irmão, então lance sobre ele suas preocupações. Então, não quer dizer que nós devamos desprezar de tudo a vida ativa. Por quê? Porque, embora a tradição da Igreja preze e valorize imensamente a vida contemplativa, dizendo que a vida contemplativa é superior à vida ativa, a Igreja também ela não cai na heresia oposta ao ativismo, que é o quietismo, né? Ou seja, achar que eu vou ficar aqui quietinho, rezando e não preciso fazer nada. Não é isso. É claro, aqui Marta tem que entrar em ação, porque eu tenho que fazer algo, não é uma coisa automática. Eu tenho que agir. Mas esta ação não pode terminar achando que eu estou fazendo isso com minhas próprias forças. Não. A todo momento e em tudo, saber que é Ele quem me dá a graça. É Ele quem está comigo agindo, fazendo as coisas. Essa heresia da ação, ela pode e deve ser combatida com uma consciência plena da presença de Deus. Vamos acabar com essa solidão que está em nós. Sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estivermos aos pés de Jesus, acontecerá essa realidade. Quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. Então, meus irmãos, entreguemos a Deus. 1 Pedro 5,7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. Ao pé da letra, jogai rapidamente nos braços de Cristo todas as suas agitações, divisões, merimna, tudo aquilo que dentro de você é angústia e agitação. Ele cuida de nós. Não existe solidão.